No vídeo de hoje eu separei perguntas sobre majoração de AJG, coleta de padrões, conselhos para iniciantes e muito mais. E eu vou responder todas essas perguntas e explicar para vocês nesse vídeo. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. O vídeo de hoje é mais um dedicado a responder perguntas sobre a perícia grafotécnica. Se você não viu ainda as partes 1 e 2, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois quando eu terminar esse vídeo. E já vamos para a primeira pergunta. Em uma primeira nomeação na AJG, você pediria majoração? Qualquer questão que envolva honorários periciais pode ser um pouco delicado. Nesse caso específico, não existe uma resposta certa. Você realmente vai precisar avaliar o que faz sentido para você. Como assim? Tecnicamente, o perito pode solicitar majoração dos honorários na AJG toda vez que ele entender que o valor da tabela não remunera adequadamente a complexidade da perícia. Só que considerando que o valor das tabelas são lá embaixo, isso acontece 100% das vezes. Então, o lógico seria que toda a perícia AJG fosse majorada. Contudo, entretanto, todavia, a grande questão de solicitar majoração na AJG é que em muitas varas e muitos juízes não concedem majoração. A majoração até existe previsão legal, mas na prática raramente é concedida. Não é em todas as varas, como eu disse, algumas varas, alguns juízes. O problema é que se você cair em alguma dessas varas, uma coisa que pode acontecer é que, ao invés de o juiz só negar o teu pedido de majoração e você ter que seguir a perícia com o valor da tabela, tem muitos casos em que o juiz simplesmente vai te substituir só por você ter pedido a majoração, ou até pior, não vai mais te chamar, não vai mais te nomear naquela vara só por você ter pedido a majoração. Sim, infelizmente, isso pode acontecer. Por outro lado, o nosso lado, nós sabemos que nenhuma AJG remunera de verdade o trabalho. O perito toma prejuízo em AJG, isso é um fato. E a princípio está tudo bem, isso faz parte do trabalho. Tem também o lado social, você entregar uma perícia muito bem feita, mesmo para aquela pessoa que não tem condições, porque a gente sabe que perícia é um serviço de custo alto. E aquela pessoa também precisa da ajuda de um especialista. Eu acredito que a maioria dos peritos não tem nenhum problema em fazer perícias pela AJG, mesmo levando prejuízo. O problema é que o perito não pode viver apenas de ajudar a justiça. A perícia é a nossa profissão e também é de onde nós tiramos a nossa renda. Então o correto é que essas justiças gratuitas fossem balanceadas com perícias que realmente paguem pelo trabalho que a gente faz. Que não é nem um pouco fácil e exige sim muita preparação e atualização constante, e nunca é demais lembrar a sociedade disso. Sem esse balanceamento, sem esse equilíbrio, pode ser impossível a pessoa continuar na profissão, pelo simples fato de que não vale a pena todo o investimento que precisa ser feito para nenhum retorno. E tudo isso que eu falei agora está envolvido em pedir ou não majoração, principalmente na sua primeira nomeação naquela vara. Acontece que às vezes você precisa daquele dinheiro. Às vezes os R$500 daquela JG não são suficientes. E você sabe que o teu trabalho vale bem mais que isso. Então você quer solicitar majoração. Mas você também tem consciência de que às vezes solicitar majoração, principalmente na primeira vez, pode fazer você perder aquele trabalho, os R$500, que mesmo pouco poderiam te ajudar. E quem sabe até perder futuros trabalhos naquela comarca. É uma realidade bem ruim, eu concordo. E eu acho que esse é um dos contras da perícia judicial que mais se destaca, que é nós sermos tão submissos a pessoas que muitas vezes nem sabem como a perícia funciona, nem sabem o que precisa para você ser perito. Então, assim, pedir ou não pedir majoração na tua primeira nomeação. Como a pessoa que mandou essa pergunta falou primeira nomeação AJG, eu não sei se é a primeira nomeação mesmo dela naquela vara ou se é a primeira nomeação na justiça gratuita. Então, assim, pedir ou não pedir. Se você já tiver feito outras perícias naquela vara com aquele juiz, eu arriscaria pedir. Eu correria o risco de tentar solicitar ali a majoração. Agora, se é a sua primeira vez naquela vara, naquela comarca, com aquele juiz, só aceite e faça o melhor trabalho possível. Mas não só na primeira, nas primeiras, no plural. Pega algumas perícias do jeito que tá. Fazendo isso, aceitando, você vai adquirir experiência, o que não tem preço, principalmente se você está iniciando na carreira. Você vai ter a chance de mostrar o teu trabalho para aquele juiz, para aquela comarca, e você vai ter a chance de mostrar para aquelas pessoas que vão estar fazendo parte daquele processo, mas principalmente para quem nomeia, o valor do trabalho pericial. É a sua chance de mostrar o valor do trabalho pericial. E quem sabe nas próximas vezes, aí sim, você vai não só solicitar, mas você vai conseguir a majoração. Mas assim, esteja ciente que tem lugares que vai funcionar, ótimo. Você vai fazer toda essa construção de valor do trabalho pericial e você vai ser recompensado, não só
você, mas todos os peritos, porque uma pessoa aprendeu o valor do nosso trabalho, mas tem outros lugares que infelizmente não vai ter resultado. Existe comarca, existe juiz que acha que R$500 tá muito bem pago pro nosso trabalho. E infelizmente tem gente que não tá ligando muito, pra ele é só trocar ou pra outro perito até achar alguém que aceite. Isso aí você vai aprender com a experiência, conforme você for trabalhando naquela vara, você vai aprender com a experiência. E como qualquer profissão, quanto mais você caminhar, mais você se consolidar na carreira, mais oportunidades e mais clientes você vai ter, e você vai encontrar outros caminhos que te levem ao sucesso, inclusive financeiro, que é sim muito importante. Próxima pergunta: depois de terminar o curso, vou conseguir emprego? E a resposta é não, porque perícia grafotécnica, perícia judicial não é emprego. Não tem como você entrar no emprego a princípio, a não ser que exista algum escritório pericial que te contrate como perito auxiliar e tudo mais, mas isso é bem raro, tá? Então não conte com isso. O trabalho do perito ou do especialista em grafotécnica ou qualquer outra área é autônomo, tanto prestando serviço para a justiça como perito judicial, quanto prestando serviço para particular. Então, você vai prestar serviço. É autônomo, você vai receber por trabalho, então você vai receber por perícia. Você não vai ter uma renda fixa, você não vai ter uma renda mensal, a sua renda será variável. Por isso também é muito importante vocês estudarem um pouco sobre finanças, para vocês conseguirem controlar aí o fluxo de caixa de vocês e estarem retirando pro labore, estarem controlando aí essa parte financeira dos ganhos que vocês vão ter e dos gastos também. Próxima pergunta: posso enviar outra pessoa para fazer a coleta no meu lugar? Preciso avisar no processo? E a resposta é: não tem nada que impeça que você mande outra pessoa no seu lugar. Mas é claro que é sempre melhor que o próprio perito faça essa atividade. Mas se você não vai conseguir se fazer presente lá no dia da coleta, eu tentaria ao máximo mandar uma pessoa que também fosse um perito na área. Então eu sugiro que você faça isso, e sim, você precisa informar no processo. Próxima pergunta: precisa comprar um scanner para começar? Como você faz as imagens? Não, você não precisa comprar um scanner, tá? Você pode começar apenas com seu celular, desde que você tenha uma câmera boa. Se for um celular assim muito antigo, que a câmera não seja muito legal, aí talvez você vai ter dificuldade. Mas eu, por exemplo, faço tudo pela câmera do celular. Eu não tenho scanner até o presente momento. Se eu tô numa diligência, por exemplo, e tem algum documento que eu não posso levar, eu aproveito esse momento para tirar fotos, digitalizar, tirar foto com a lupa, fazer todas as imagens do documento, da assinatura, aproximado por partes, todas as imagens possíveis, para que depois eu tenha material para analisar. E se o documento vai ficar comigo, então, por exemplo, um padrão ou a peça questionada, eu vou analisar na via original e eu vou fazer imagens apenas para o laudo. E aí sim vai ser uma coisa mais pontual. Mas ainda assim, eu utilizo a câmera do celular, uma boa iluminação, você pode usar um suporte também, esses suportes que a gente usa pra gravar, que os blogueiros usam pra gravar no Instagram, pra gravar vídeo aqui, igual eu tô fazendo agora, você pode ter um desses pra você fazer digitalizações e fazer imagens sem ficar tremendo. Isso vai ajudar bastante na qualidade das suas imagens. Próxima pergunta: posso utilizar CNH como padrão? Se você for usar para estudar aquele punho, não pode. A assinatura da CNH não cumpre um critério muito importante, que é o da adequabilidade, já que a assinatura da CNH é feita com um instrumento escritor diferente e um suporte diferente, então não é papel e caneta esferográfica. E em razão disso, vai ter diferenças. No momento que a gente vai lançar a assinatura da CNH, para quem não tem CNH e não sabe como é que funciona, quando você vai assinar lá na CNH, é um equipamento como se fosse um tablet, mas não chega a ser tão grande, ele é um equipamentozinho pequeno assim, e tem uma telinha e você vai lá e assina com uma caneta na tela. Então a sua assinatura não sai igual você faz no papel com a caneta esferográfica. Então mesmo que a assinatura seja sua, ela vai sair diferente por conta do suporte e do instrumento escritor serem diferentes. Então, por causa disso, não é um bom padrão para você estudar as características da escrita, você estudar os hábitos daquela pessoa, já que esse padrão não tem uma boa representatividade do punho. Entretanto, eu recomendo sim que você peça a CNH como padrão, principalmente se for o documento que acompanha a peça questionada. Mas não para você estudar o punho, e sim para, durante os seus exames, você verificar a possibilidade dessa CNH ter sido utilizada como modelo ou até mesmo decalque. Então, você não vai utilizar para estudar o punho daquela pessoa, mas também não é bom você ignorar completamente. Basta você incluir na etapa correta do seu exame. Próxima pergunta: precisa fazer capa no laudo pericial? Não é obrigatório, não é um pré-requisito, mas você pode fazer sim, sem problema nenhum. Até pouco tempo atrás, inclusive, eu fazia nos meus laudos. Eu fazia uma capa com a minha logo e um título ali, laudo pericial,
colocava o número do processo. Tem gente que gosta de colocar o logo, como eu fazia, tem gente que gosta de colocar uma imagem que remeta à perícia. Não tem problema você fazer isso, você pode fazer se você quiser. Eu não faço mais capa nesse estilo hoje, mas eu utilizei até pouco tempo atrás, então você pode fazer sim. Vou começar o curso de perícia grafotécnica. Qual conselho você me dá? Essa é uma pergunta muito recorrente, por isso que eu trouxe ela aqui. Eu vou responder a mesma coisa que eu respondi para essa pessoa. Existem vários conselhos que eu poderia dar para quem vai se tornar aprendiz da perícia grafotécnica, mas hoje o principal conselho seria: não caia na besteira de achar que você sabe tudo e que você já é o perito mais incrível de todos só porque você terminou um curso. E na verdade, nem depois disso. Quanto mais você aprofundar o seu conhecimento na perícia grafotécnica, mais você vai perceber quantos temas, discussões, hipóteses e detalhes precisam ser aprendidos. A perícia vai muito além da teoria, aquela teoria básica, conceitos, características. E também vai além da parte técnica em si. A perícia também exige outras habilidades, como escrita, redação, proatividade, curiosidade, organização e várias outras. Inclusive, já tem um vídeo aqui em que eu falei especificamente sobre isso. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Enfim, tenha isso em mente enquanto você estiver construindo a sua carreira pericial. Só isso vai te permitir que você alcance um nível de trabalho diferente do que muitas pessoas que estão entrando na área. Próxima pergunta: como funciona uma coleta de padrões? Eu vou explicar do jeito mais simples possível. O perito vai ter um material previamente organizado e preparado para coletar assinaturas e outras escritas da pessoa, além de informações relevantes para a perícia. Quando chega na hora da coleta, pode ser no escritório do perito, pode ser na sala de audiências da vara, o perito vai conversar e vai orientar essa pessoa durante todo o preenchimento desse material para que ela forneça todas as assinaturas necessárias. Você pode imaginar aí uma pessoa sentada numa mesa com um formulário na frente dela e uma pessoa do lado, que é o perito, orientando ali enquanto ela escreve várias coisas. Relacionado a esse tema de coleta, eu vou deixar aqui a indicação de 3 conteúdos que já tem aqui no meu canal e são muito interessantes sobre esse tema. O primeiro deles é o vlog de coleta de padrões, que tá lá na playlist do Daily Series. O outro é um vídeo exclusivo sobre coleta de padrões, mas não a coleta de padrões em si, esse ato de coletar, e sim sobre a fase de coleta de padrões que o perito faz, como a gente busca padrões, não só na coleta em si, mas de outras formas. E o último é o vídeo sobre quantidade de padrões. Quantos padrões você vai coletar e por quê? Esse vídeo é muito importante também. Já tem aqui no canal, dá uma procurada lá. Próxima e última pergunta. Essa aqui talvez seja um pouco subjetiva. Eu vou deixar a minha opinião aqui e, claro, como sempre, vocês estão convidados a comentarem depois a opinião de vocês. Qual a parte mais difícil para um perito iniciante? Já fiz cursos, li livros e aprendi como fazer a perícia. Estou aguardando nomeações. Eu acredito que dificuldades podem ter o seu nível de subjetividade, então, por exemplo, uma coisa que é difícil para você pode ser fácil para mim, mas eu vou citar aqui 2 dificuldades que eu vejo que são, assim, em geral. A primeira, não só para os iniciantes que terminaram sua preparação e estão pegando as primeiras perícias agora, como para quem já tá um pouco mais de tempo, que é a desvalorização da profissão. Então, essa parte, como a gente falou naquela questão da JG, que o perito nem sempre vai ser bem remunerado pelo trabalho dele, muitas vezes você tem que ficar brigando para conseguir nomeações de qualidade, e também essa questão de, às vezes, você tem que ficar pisando em ovos ali, porque senão você não vai mais receber trabalho nenhum. E, na verdade, você só quer trabalhar. Tá cheio de peritos por aí que só querem trabalhar e, às vezes, não conseguem por esse tipo de questão. Então, meio que tem uma tensão, vamos dizer assim. E quanto mais experiente você é na carreira, eu acho que melhor você aprende a lidar. Então, pra quem tá iniciando agora, pegando as primeiras perícias, lidando com o juiz pela primeira vez e tudo mais, eu acho que é uma dificuldade que pega um pouco. E a segunda coisa que eu vejo que é, assim, geral, e o pessoal fica muito perdido, é aprender e desenvolver raciocínio pericial. Saber as características, saber a metodologia do exame é o básico. Mas depois disso, ter que valorar as convergências e divergências, ter que avaliar as hipóteses, as particularidades, ter que seguir uma lógica para chegar em uma conclusão, saber explicar como você chegou naquela conclusão, são outros 500. E eu vejo que isso é uma dificuldade de todo mundo que começa na área. Não tô falando aqui da pessoa que ainda está estudando perícia, pessoa que tá fazendo os primeiros cursos, tá aprendendo ainda, nem chegou nessa parte. Eu tô falando dos peritos iniciantes mesmo. Fiz uma boa preparação, estudei, eu sei fazer a perícia. E ainda assim, as pessoas têm dificuldade com essa parte. E tudo bem, isso é normal, mas você tem que se ligar para começar a melhorar. E por causa disso, inclusive, esse ano, eu estou focando em trazer mais conteúdo relacionado a raciocínio pericial, porque não tem realmente ninguém que fala sobre isso. E muita gente ainda nem percebeu que tá faltando essa parte no seu próprio trabalho. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo que pode ser muito, muito útil para você, já me segue lá no Instagram, @peritajuliana.
Bom, eu espero que a sua dúvida tenha sido respondida aqui nesse vídeo ou em algum dos outros vídeos da série que eu falei lá no começo. E claro, se eu te ajudei, você já pode deixar aqui o seu like. Mas se caso a sua dúvida não tenha sido respondida, eu te convido a deixar um comentário aqui nesse vídeo, que aí eu volto para responder ou eu vou incluir num próximo vídeo respondendo dúvidas sobre perícia grafotécnica. E claro, se você quer aprender ainda mais, é só continuar aqui nesse canal e eu te vejo no próximo vídeo.